Acne na vida adulta é normal? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre esse acometimento, essa condição cada vez mais frequente no consultório. Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a acne na fase adulta. Então aquela acne que já passou, muitas vezes o paciente já passou por essa condição na adolescência ou muitas vezes nem passou e realmente acaba desencadeando esse quadro na fase adulta. Fase adulta que a gente fala aqui é 30, 40, 50, 60 anos. Então realmente o paciente que não tinha nenhuma espinha ou tinha poucas e começa a ter um agravo dessas lesões. Muitas vezes lesões que eram só no rosto e começam a se espalhar para o resto do corpo ou surgem já no resto do corpo, nas costas, nos ombros, nos braços, no colo. Então é um quadro cada vez mais comum. E a gente tem que identificar, antes de tratar esse quadro, identificar todas as possíveis causas para isso. Por que está surgindo, o que o paciente fez na sua rotina, o que mudou na sua rotina, se ele está tomando algum remédio diferente, fazendo algum tratamento, se a alimentação dele mudou. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora da consulta, da história clínica, para tentar identificar fatores causais para esse surgimento. Então, uma das principais causas que a gente tem na fase adulta do surgimento de espinhas é principalmente os tratamentos hormonais que pacientes acabam fazendo. Então, pacientes que estão repondo testosterona, por exemplo, ou mulheres fazendo algum tipo de tratamento hormonal, reposição hormonal, tendem a sofrer um pouquinho mais com o surgimento das espinhas e do quadro de acne nessa fase adulta. Pacientes que estão submetidos a um estresse muito alto, uma ansiedade muito alta também podem ter esse gatilho para o desencadeamento dessas lesões. Pacientes que têm uma alimentação mais hipercalórica, gordurosa, muitos derivados de leite, realmente, ou que estão com um quadro de obesidade, são pacientes que tendem também a surgir, a sofrerem, né, com essa condição das espinhas, do quadro de acne. Ou também pacientes que estejam fazendo uma rotina de skincare que não está adequada, não está recomendada para o seu tipo de pele, também podem sofrer um pouco com isso, ou que não fazem nenhum tipo de rotina de skincare. Todos esses fatores ali do paciente, dos hábitos de vida, se fuma ou não, se bebe ou não, da alimentação, da atividade física, são fatores realmente importantes para o surgimento dessas lesões. Geralmente, público feminino principalmente, eu converso bastante para saber todo o histórico ginecológico que essa mulher já teve, endocrinológico que esse paciente já teve, para a gente entender se ele já tem alguma doença de base que pode estar andando junto com esse quadro, se ele já está fazendo algum tratamento hormonal ou não. Então, a gente avalia inicialmente todos esses fatores. Uma vez que a gente avalia esses fatores, a gente realmente já começa a propor a terapêutica para o nosso paciente. Então, em alguns casos, alguns itens da nossa rotina de skincare, dos produtos que a gente utiliza, são eficazes e nem sempre são tão eficazes quanto na fase da adolescência. Então, um exemplo, né? O ácido azelaico é um produto super legal para cravos, espinhas, que a gente usa em casos mais leves na adolescência, naquela espinha, naquele quadro de acne, de espinhas da puberdade, e que ele tem grande benefício na fase adulta também. Então, é um super produto que dá bastante resposta, bastante resultado, e é um produto simples, barato e acessível para casos mais leves, claro. Mas geralmente a gente utiliza alguns probióticos que são realmente, a gente tem prontos, né, ou manipulados, são probióticos que vão tratar qualquer desbiose que a gente tenha, qualquer disfunção da microbiota da nossa pele, do nosso intestino, que tem uma ligação direta. Então, tudo isso daí a gente leva em consideração no tratamento, além de toda a rotina de skincare que deve conter um sabonete específico, um gel de limpeza, né, específico para o quadro de acne, de espinhas. Quando a gente tem esse quadro no corpo, a gente também tem outras opções ali de sabonete. O paciente pode usar o mesmo sabonete do rosto, nas costas, nos ombros, não tem problema. Mas a gente tem algumas opções em barra também que são muito boas nesses casos. Um produto que eu gosto bastante é o Actine, sabonete em barra, ou o Glycare, sabonete em barra. Dá um resultado super legal no controle de oleosidade, do sebo e retira a sujeira, a impureza da nossa pele. Também o paciente tem que ter uma pele hidratada. Mesmo que ele tenha um quadro de acne, uma oleosidade um pouco aumentada, ele tem que hidratar essa pele. A gente tem vários hidratantes já específicos também para a pele mais acneica, ou com tendência a espinhas, cravos, pústulas. E a gente tem que utilizar algum sérum que de fato vai ter vários componentes ali na sua formulação, vários princípios ativos para que a gente tenha um efeito secativo, né, de diminuição das lesões que o paciente já tem e aqui a gente consiga evitar o surgimento de novas lesões. Além disso, hidratar a pele, fazer todo esse mecanismo antioxidante da nossa pele anti-inflamatório. A gente tem vários sérums que a gente utiliza para isso. E geralmente um protetor solar. Tá? O protetor solar vai ajudar mais principalmente para a gente não ter manchas, cicatrizes provenientes dessas espinhas, desses quadros de acne. E é importante a gente sempre conversar com o nosso paciente. Muitas vezes ou o paciente não fazia nenhuma rotina de skincare e aí começar a fazer isso na fase adulta é um pouco mais chato, um pouco mais trabalhoso nesse início.
E também a gente tem pacientes que já faziam algum tratamento, já fazem uma rotina de skincare, só que às vezes para uma outra queixa. Então, estavam fazendo um tratamento anti-envelhecimento, um tratamento anti-manchas, uma hidratação mais profunda da pele, e a gente acaba tendo que fazer esses pequenos ajustes ali na rotina de skincare, visando o tratamento das espinhas da acne. E o tratamento vai depender do grau das espinhas, do grau de acne do nosso paciente. Então, muitas vezes somente uma rotina de skincare e um probiótico já são suficientes. Casos mais extensos, mais graves, com acometimento do resto do corpo, a gente já começa a pensar na isotretinoína, no famoso Rocutan, que realmente vai dar uma resposta mais efetiva, mais rápida, que muitas vezes é o que o paciente da fase adulta realmente busca, realmente precisa, realmente quer. Então, às vezes o paciente já chega querendo tomar Rocutan mesmo, porque já leu, já sabe, ou já teve o quadro de acne previamente, já usou na adolescência e está reutilizando a medicação. Então, realmente a gente tem que alinhar isso com o nosso paciente também. E geralmente fazer uma avaliação mais extensa laboratorial, não só uma avaliação clínica na conversa, mas avaliar o paciente através de exames, ver se não tem nenhuma disfunção hormonal, nenhum déficit de vitaminas, nenhuma alteração em colesterol, triglicérides, enfim. A gente avaliar esse paciente como um todo. Na fase adulta a gente tem mais causas além das causas hormonais mais simples que a gente tem na fase da adolescência, da puberdade. Então a gente tem que avaliar esse paciente realmente com um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de critério, tá? E geralmente é um paciente que aceita mais facilmente o tratamento, segue mais à risca o tratamento, a rotina de skincare, do que o paciente às vezes adolescente ou que está no começo ali de tratamento, que muitas vezes esquece de passar um produto ou tem preguiça de tomar um remédio. Então, geralmente o adulto é um pouco mais comprometido, acaba tendo uma eficácia maior no tratamento para que a gente consiga reverter ou controlar esse quadro mais rapidamente. E eu quero saber de vocês que sofrem com quadro de acne, que tem espinhas, que tem cravos, depois dos 20, 30, 40 anos, deixem aqui nos comentários o que vocês já têm utilizado de produtos, qual é a sua rotina de skincare, se vocês identificaram algum fator ali que fez piorar ou que fez servir de gatilho para o surgimento dessas lesões nessa fase adulta, deixe aqui nos comentários, quero saber um pouquinho mais. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.